Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, Sermão do Monte, capítulo 6, do versículo 19 até o 21, e hoje nos ateremos especificamente ao versículo 21. Nós temos muitos irmãos conosco através da internet, o que é uma bênção. E os irmãos são todos muito bem-vindos. A internet nos aproxima. Quase sempre o pastor Juan participa conosco lá do Peru, a irmã Abigail lá de Fortaleza, no Ceará, e outros espalhados ao redor do mundo participando conosco. E os irmãos que estão aqui, podem também participar conosco, fazendo as suas perguntas, as suas observações, são sempre muito bem-vindas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar? Senhor, nós queremos suplicar ao Senhor que nos dê uma manhã abençoada e proveitosa aqui no estudo da Tua Palavra. A palavra do Senhor, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra no mais profundo do nosso ser, no mais profundo do nosso coração. E nós queremos suplicar ao Senhor nessa manhã, apesar de nós, das nossas limitações físicas, emocionais, espirituais, nós pedimos suplicantemente a assistência do Teu Espírito Santo, tanto para mim quanto para os meus irmãos, na ministração, na participação, no entendimento e na compreensão da Tua Palavra. E que ela, Senhor, transforme a nossa vida, molde o nosso ser, porque por ela nós somos transformados, nós somos admoestados, e por ela nós vivemos uma vida agradável ao Senhor. Queremos ser agradáveis ao Senhor. Livra-nos das perturbações, das inquietações, e que aquela paz sobrenatural reine sobre nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Nunca é demais insistir, e esse era um princípio que Jesus adotava. E eu quero já começar perguntando para nós aqui nessa manhã, por que o Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais fala sobre o coração? Nós temos os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que todos eles trabalham a narrativa, biográfica de Jesus. Eles vão nos contar um pouco da vida de Jesus, seu nascimento, mas principalmente seu ministério. E o Evangelho de Mateus é o que mais fala sobre o coração. Nenhum outro evangelho fala tanto sobre o coração quanto o Evangelho de Mateus. Por que será? Isso é casualidade? Nós cremos que não. Isso é intencionalidade e direção do Espírito Santo. Mas por que vocês acham que o Evangelho de Mateus é o que mais fala sobre o coração? É porque Mateus está escrevendo para um povo extremamente religioso. Olha só, ele está escrevendo para um povo muito religioso, à semelhança nossa, que todos os domingos, de uma forma ou de outra, estamos no templo, e eles eram muito mais religiosos que nós, porque eles iam todo dia. Nós estamos vindo uma vez por semana,
Alguns já não dão conta de vir as 2 vezes, de manhã e de noite, né? Mas eles iam todo santo dia ao templo, no mínimo 3 vezes. E faziam as suas orações religiosamente, também, no mínimo 3 vezes. Eles eram extremamente religiosos. E Mateus está escrevendo para esse povo. E por que será que, mesmo escrevendo para um povo extremamente religioso, por que ele fala tanto do coração? Por que será? Porque os religiosos, como nós, temos uma tendência a nos apegarmos às regras aparentes e nos esquecermos do nosso coração. Essa é a grande armadilha para o religioso. Ele conhece a Bíblia, ele lê a Bíblia como ninguém, né? Um dia um senhor aproximou-se de mim, isso há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, acredito que ele já partiu, e disse assim: você sabia que eu já li a Bíblia mais de 150 vezes? E eu pensei comigo, e não aprendeu muita coisa, né? Porque a quantidade de vezes que leu a Bíblia lhe deu um coração exaltado, né? E lhe deu o falso entendimento de que ele sabia mais do que os outros. É por isso que Mateus, escrevendo aos judeus, ele fala tanto sobre o coração. Porque eles se apegavam aos aspectos externos da religião, ir ao templo, às orações, aos jejuns, que nós já falamos aqui, e não cuidavam do coração. O coração era ruim. O coração era mau. Os maus desejos, os maus desígnios estavam sempre presentes dentro do coração. Então, por isso que Mateus fala tanto sobre o coração. E é por isso que nós estamos estudando o Sermão do Monte. Tem gente que tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente e o coração não mudou, a vida não mudou, ou se mudou foi assim milimetricamente. E nós precisamos entender isso, né? Essa transformação do coração, da vida, à semelhança de Jesus. Jesus é um mestre, e de acordo com a sabedoria judaica, se você ler Provérbios, principalmente Provérbios, eles estão sempre trabalhando em tese e antítese, né? Estão sempre trabalhando comparativamente, 2 coisas. Então, Jesus está falando sobre tesouros sobre a terra e tesouros nos céus. Jesus está falando de 2 senhores, Jesus está falando de um coração dividido, e agora nós chegamos aqui, domingo passado, nós estudamos bastante. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Os perigos do materialismo, os perigos do bem-estar que uma sociedade capitalista de produção em massa, de uma produção em larga escala, de acumulação, os perigos do materialismo. É bom, né, que a gente entenda isso, e muita gente aqui entende, estuda, mas antigamente a única razão das pessoas acumular era para ter o que plantar no ano seguinte. Então a pessoa ela plantava, né, tinha aquelas tulhas, separava uma parte para plantar no ano seguinte, para não morrer de fome, e o resto era consumido. Então era uma sociedade assim, bem agrária, era uma sociedade que não tinha esse ímpeto de acumulação que tem a nossa. A nossa sociedade é uma sociedade de acumulação.
Você compra uma bicicleta, da bicicleta você quer passar para a moto, da moto você quer passar para o Fusca, do Fusca você quer passar para o Corcel, do Corcel para o Opala, do Opala para o Audi, do Audi para a BMW, e assim vai. E Jesus está falando para a gente ter muito cuidado com essas coisas referentes ao acúmulo, ao materialismo e os impactos que isso tem no nosso coração. E para nos ajudar, ele dá essa linha muito clara: olha, cuidado com os tesouros que vocês acumulam. Estou insistindo um pouquinho do que nós falamos domingo próximo passado, quando Décio, o imperador romano, numa perseguição muito intensa contra a igreja, invade uma igreja, destrói tudo, pega o diácono da igreja pelo pescoço e lhe diz: mostra-me onde é que vocês guardam os seus tesouros. E aquele diácono, Laurêncio, mostra ali para aquele perseguidor as viúvas que estão sendo alimentadas, os doentes que estão sendo cuidados, os mortos que estão sendo sepultados, e diz: esses aqui são os nossos tesouros. Esse é o tesouro da igreja. Então, uma advertência em relação ao materialismo e a juntar tesouros nos céus. Falamos muito sobre isso no domingo próximo passado. E hoje eu quero falar sobre o verso 21. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque o coração é a câmara existencial do nosso amor. E são nossos amores que nos orientam a um fim supremo. Os pais da igreja, ou pelo menos os pensadores da igreja mais antigos, eles trabalhavam muito essa questão do coração, e não havia ainda alguns conceitos que nós temos muito presentes e usamos muito nos dias atuais. Eles usavam muito o conceito e a expressão de afeto. Então, falar de coração é falar de afetos, falar de amor é falar de afeição, é falar de desejos também. Então, é o que está mais íntimo, mais agarrado dentro do nosso coração. Porque o nosso coração é a câmara existencial do nosso amor. E são nossos amores que nos orientam a um fim supremo. Ou seja, quem sou eu para dizer isso? Mas Jesus trabalha de uma forma muitíssimo acertada. Jesus está dizendo que o que controla a nossa vida são os nossos amores. O que move a nossa existência são as nossas afeições. Aquilo que captura as nossas afeições, captura o nosso coração. Aquilo que captura os nossos afetos é o que captura o nosso coração. Então, onde estiver o teu tesouro, né? Ou seja, a sua maior afeição, aí é onde estará também o teu coração. Eu gosto muito de um autor, ele é um autor recente, mas que tem alcançado um destaque muito grande, James Smith. Você é aquilo que você ama. Então, ele trabalha muito essa questão da idolatria, um pensamento de Lutero, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? O nosso coração é um fabricante de ídolos. Então, ele afirma, James Smith, nesse livro, você é aquilo que você ama, ou seja, porque o coração é essa câmara existencial do nosso amor, é a sede dos nossos afetos e das nossas afeições, né? Você é aquilo que você deseja, não aquilo que você pensa, mas aquilo que ama. Ele está fazendo também
uma contraposição com o pensamento moderno, a partir de René Descartes, que vai dizer que nós somos aquilo que nós pensamos. Penso, logo existo. Isso é o fundamento do racionalismo. E ele está dizendo que não, que embora o pensar, o entender, o compreender seja importante, as informações sejam importantes e são, mas o mais importante são os afetos. É o amor, é aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração. Os nossos desejos mais íntimos e profundos. Onde estiver o nosso amor, aí estará o nosso coração. A principal pergunta que Jesus fez àqueles 2 discípulos de João que resolveram segui-lo, João Batista aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqueles 2 discípulos, ouvindo aquilo, falaram: poxa, então nós temos que seguir ele, né? O que nós estamos fazendo aqui atrás do João? E o João já tinha deixado claro que ele não era o Messias, nem o Salvador, mas viria outro de quem ele não era nem digno sequer de desatar as sandálias, e referindo-se a Jesus. E aqueles 2 discípulos vêm atrás de Jesus e perguntam para Jesus: mestre, olha só, mestre, rabi, mestre, rabi, alguém que conhece, alguém que entende. Onde é que você assiste? Onde é a sua escola? Em qual cátedra o senhor se assenta? Em qual sala o senhor ensina? Mestre, rabi, onde assistes? Ou seja, onde é que o senhor dá as suas aulas? Aí Jesus diz para eles: vem e vê. E o que eles viram? Uma sala de aula com quadro, uma escola, uma estrutura rabínica, uma escola rabínica. Não. Vem e vê. O que eles viram? Eles viram onde Jesus morava e passaram a tarde toda com Jesus. Porque o ensinamento de Jesus é diferente. O ensinamento de Jesus é existencial. Jesus ensina com a vida e não com palavras. Vem e vê. Mestre, onde é que o senhor ensina? Onde é que o senhor assiste? O método de Jesus é o que nós chamamos de mimeses. O método de Jesus é uma metodologia que nós chamamos de perapatêutico. Ou seja, anda comigo, veja como eu faço, e assim você aprenderá. Então, o ensinamento de Jesus ele não é meramente informativo e nem meramente intelectual. O ensinamento de Jesus ele é existencial. Nós que somos filhos do racionalismo e do iluminismo, insistimos em passar informações para os nossos filhos e esquecemos que eles estão olhando para a maneira como nós vivemos. Nós queremos passar informações, queremos ensiná-los intelectualmente, o que não faz mal nenhum, mas não podemos nos esquecer que eles aprendem, as crianças aprendem, e elas aprendem por mimeses. Às vezes nós estamos ensinando o que nós nem imaginamos. Nós estamos lá agora, né, com a netinha, 2 meses, e é impressionante. É uma linguagem puramente afetiva. Quando o pai fala com ela,
ela procura com os olhos pela voz do Pai e corresponde. Olha, mas é uma criança de 2 meses. Ela não abstrai, ela ainda não tem as percepções de construir conceitos, mas ela tem coração, ela tem afeto. Porque nós somos coração, nós somos afeto, nós somos afeição. Então, o que Jesus está falando e ensinando aqui, olha, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Assim, o discipulado de Jesus diz mais respeito a desejar, ansiar, do que a conhecer e crer. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios aos dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde ele é tudo, em todas as coisas. É interessantíssimo, porque nós estamos trabalhando o discipulado da igreja e por uma ação e um planejamento da Convenção Batista Nacional, desde o período em que eu era o presidente, nós começamos a trabalhar o discipulado. Por quê? Percebemos a importância dos relacionamentos, principalmente no período da pandemia. Muitas igrejas foram fechadas na pandemia. E as igrejas que foram fechadas eram as igrejas supermercado. Eram igrejas que não tinham relacionamentos. Eram igrejas que vendiam produtos religiosos, produtos de fé. Então, o relacionamento ele é de fundamental importância. Mas então vamos. Jesus disse, ide fazer discípulos. Esse foi o mandamento de Jesus. À medida que vocês vão, à medida que compram, que vendem, que trabalham, que estudam, que ensinam, façam discípulos. É existencial, é relacional. É isso que Jesus está ensinando. Discipulado é abrir a sua vida para o outro. E nós falamos que é vida na vida. Mas por extensão, né, e por desejo da convenção de que as igrejas façam parte, a nossa igreja, inclusive, é uma igreja protótipo, né, que começou como uma das primeiras no processo do discipulado. Então, foi pedido que nós também estendêssemos isso a outras igrejas e outros pastores. E eu convidei outros pastores para participarem. Boa parte dos pastores que vieram num primeiro momento, eles estavam pensando que era um curso. Era um curso para melhorar a igreja deles. Ou então era um novo método para trazer crescimento para a igreja ou revitalização da igreja. Porque a perspectiva deles em relação ao discipulado era uma perspectiva de informação. Não posso condená-los. O mundo é assim. O mundo racionalista é assim. Mas eu queria ler com vocês aqui Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 11. Mateus 11, a partir do versículo 28. Texto muitíssimo conhecido. Muito mal interpretado, muito mal compreendido, muito preconceito e muita preconcepção, mas é um dos textos mais importantes do Evangelho de Mateus.
Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiro, isso aqui não é texto evangelístico. Isso não é um texto evangelístico. Não podemos fragmentar a palavra de Deus. Não podemos fragmentar a palavra de Deus achando que ela se aplica para determinados grupos, né? No caso aqui especificamente, vinde a mim todos estáis cansados. Por muitos anos eu ouvi e li esse texto como sendo um texto evangelístico. E não é. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu Pai, quem tiver uma fórmula como essa, me passe ou venda, porque isso aqui vai... Imagine, quem estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim que eu aliviarei. Em pleno século XXI, essa sociedade cansada, sobrecarregada, exaurida, exausta, síndrome de pânico, crise de ansiedade, burnout e uma série de outros transtornos emocionais. Por causa do estilo de vida. Aí Jesus então diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, é a ideia, né, que no grego, dá a ideia de um fardo que não te larga. Que ele está pesando e te oprimindo o tempo inteiro. Esse fardo está sobre você. E Jesus está dizendo, vinde a mim que eu vos aliviarei. Como? De uma maneira mágica? Não. Jesus vai fazer assim, ó, Shazam, e acabou o fardo. Se ele quiser, pode, mas não é isso que ele está propondo. O que Jesus está propondo é, mude o seu estilo de vida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim porque eu tenho doutorado em psicologia e eu sei tratar de pessoas com transtorno de ansiedade. É isso? Aprendei de mim porque eu tenho doutorado em psiquiatria, conheço as melhores drogas que podem aliviar o seu cansaço, a sua sobrecarga e a sua fadiga. É isso que Jesus está dizendo? Qual que é o ensino de Jesus e qual é a maneira de Jesus ensinar? O que Jesus está dizendo? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, e repito, que é muitíssimo importante para nós, e por favor, não entenda como se eu desprezasse o trabalho do psicólogo, de jeito nenhum, né? De forma alguma, sei do valor que tem para esse tempo, principalmente, né? O psicólogo, o psiquiatra, e se tiver que ir, precisar que ir, vai, se eu precisar de ir, eu vou, não tem problema nenhum. O que Jesus está dizendo para nós é que a maneira dele ensinar não é meramente informativa e intelectual. Como nós estamos acostumados. Se alguém disser para mim, Jesus, vem aqui aprender comigo, primeiro eu quero saber se ele é especialista naquilo que vai me ensinar. Porque eu penso diretamente no aspecto intelectual. Mas Jesus, vocês estão me entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então, discipulado não é curso. Discipulado não é método. Discipulado é coração. É vida. Essa é a maneira de Jesus ensinar. Repito, Jesus não está dizendo, aprendei de mim, que sou especialista, catedrático. Jesus não era catedrático. Jesus não era acadêmico.
Mas Jesus entendia gente. Jesus entendia ser humano. Jesus entendia humanidade. Jesus entendia dores por causa do coração. Não é assim para o nosso tempo, né? Eu tenho professores aqui, pedagogos e outros acadêmicos. Não sou estranho Jesus dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que tem a ver mansidão, humildade de coração com ensino? Porque nós associamos ensino ao aspecto intelectual, informativo. E Jesus está dizendo: olha, quem estiver cansado e sobrecarregado, venha a mim, eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Opa, aprendeu o quê? O meu estilo de vida. Mestre, onde é que o senhor assiste? Onde é que o senhor dá as suas aulas? Onde é que o senhor ministra os seus ensinamentos? Andem comigo. Vem aqui para minha casa. Assentem-se à mesa comigo. Vamos comer aqui junto e nós vamos. Esse é o modo de Jesus. Então, o discipulado de Jesus não é um curso. O discipulado de Jesus não é pregação. O discipulado de Jesus não são informações. O discipulado de Jesus é vida, é coração, é amor, é afeto, é afeição. São os desejos mais íntimos e mais profundos do coração. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo? Eu fui professor por muitos anos e, num período, eu fui chefe de departamento e eu participava da avaliação do corpo docente todos os anos. Os professores eram avaliados pelos alunos. E me surpreendia o fato de que os professores mais bem avaliados não eram os mais técnicos, e muito menos os que tinham mais qualificação acadêmica. Os professores mais bem avaliados eram os professores que amavam dar aula e que amavam os seus alunos. Afeto, afeição. Não adianta você querer ensinar uma pessoa se não tiver amor. Não adianta querer ensinar alguém intelectualmente, porque não vai descer para o coração, não vai transformar a vida. Por isso que o Evangelho transforma, por isso que Jesus transforma. A cadeia não transforma. A cadeia, ela reprime. A cadeia, a lei, ela contém. Ótimo, Paulo fala isso em 1 Timóteo, capítulo 1. A lei, a regra, a cadeia é importante? É, porque ela reprime, ela contém, mas ela não transforma. Só tem uma coisa que transforma, gente. O que é? O amor. É o amor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Talvez seu filho não está sendo aquilo que você gostaria que ele fosse. É porque ele percebe afetivamente que você não olha para ele com amor. E que a sua linguagem e o seu relacionamento com ele não é um relacionamento de amor. É um relacionamento de comportamento, de regras, e passa para ele sempre a mensagem de que se ele fizer do jeito que você quer, assim, assim, assado, ele vai ser amado. Então, ele não é amado por quem ele é, mas ele é amado por aquilo que ele faz. E todo ser humano é capaz de fazer essa leitura afetiva, emocional.
Assim, o discipulado diz mais respeito a afetos, afeição, coração, e nós temos vivenciado aqui o discipulado. E os facilitadores que alcançam maior êxito são os que mais amam, que doam as suas vidas no preparo, na oração e na afeição. Mas é o que Jesus está dizendo. Para mim, assim, extremamente doloroso você pregar o evangelho para alguém sem amor. É extremamente doloroso você querer converter alguém, mas não porque o ama, mas por uma questão de debate, de contraponto de ideias. Meu Deus do céu. Então, nós estamos falando aqui de coração. Discipulado não está relacionado a depositar novas ideias em nossas mentes, mas uma busca de alcançar nossos afetos, amores e anseios. Você convive com a pessoa durante 2 anos, 3 anos e não sabe quais são os anseios dela. O marido convive 10 anos, 20 anos com a esposa e não sabe fazer a leitura do coração. Seguir Jesus é tornar-se discípulo de um rabi que nos ensina a amar. Ser um discípulo de Jesus é matricular-se na escola do amor. Jesus não é um catedrático. Costumamos pensar no discipulado como uma iniciativa didática, como se tornar discípulo de Jesus fosse um projeto puramente intelectual, uma questão de conhecimentos a serem adquiridos. Não é, gente. Nós não vamos para o pequeno grupo para adquirir novos conhecimentos. Nós não vamos para uma reunião de discipulado para poder pegar mais informações. Não, nós vamos para amar, para nos conhecer, para sermos amados, para permitir que esse amor de Jesus, através da nossa vida de um e de outro, nos edifique mutuamente e nos transforme. Então, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito presente o texto. De que forma que Jesus vai fazer isso? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é esse jugo de Jesus? É viver como ele viveu. O que é aprender de Jesus? É imitar Jesus. É a imitação, é a mimesis, é imitar. Porque sou manso e humilde de coração. Eu conheço muitos catedráticos em teologia. Estudaram na Alemanha, conhecem o grego, o hebraico e a história e o dogma de uma forma assim surpreendente que eu não chego nem perto. Mas o coração não tem nada de mansidão e nada de humildade. Não passou pela escola de Jesus. Passou por uma escola acadêmica, catedrática, mas não passou pela escola de Jesus. Quem passa pela escola de Jesus, quem passa debaixo do ensino do mestre, que imita o mestre, a primeira coisa é mansidão e humildade de coração. Sou manso e humilde de coração. Eu ouço algumas pregações, algumas falas, que têm uma grande repercussão religiosa, mas não é a fala do Mestre Jesus, do Senhor Jesus, é de uma religião, e muito carregada de ideologia, mas de evangelho, de pureza, de coração, de alma, zero. Não é? Temos alguma pergunta, participações? Tá?
Estamos tranquilos, né? Então, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, onde estiver a sua afeição, onde estiverem os seus afetos, aí estará o seu coração. Porque o coração é a câmara existencial do nosso amor. E são nossos amores que nos orientam a um fim supremo, a um telos, não é? Agostinho, aqui eu estou citando James Smith, Agostinho diz que o epicentro da identidade humana, ou seja, o mais profundo do ser humano é: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Ou seja, nós fomos criados com um propósito. O ser humano foi criado para um propósito. Seres humanos são feitos pelo e para o Criador. Somos criaturas teleológicas com um propósito: amar e adorar o Criador. Esse é o propósito da nossa existência. Nós fomos criados por Deus e para amá-lo e adorá-lo. Esse é o propósito da existência humana. Fora desse telos, fora desse propósito, nós perdemos o sentido da existência. Aí ficamos cansados e sobrecarregados. Eu gostaria, sabe, assim, às vezes de parar, né, que a gente parasse um tempinho e começasse a pensar nas coisas que sobrecarregam o nosso coração. As cargas que estão dentro do nosso coração. E em Jesus começar a aliviar essas cargas. Eu não preciso disso, eu não necessito me apegar de tal forma a isso, meu coração não precisa se encher tão intensamente disso, o meu coração precisa se encher, sim, de amor e adoração pelo Senhor. Quem vive em amor e adoração ao Senhor, como vivia Jesus, aprendei de mim, a alma é leve. O coração é pacificado. Não é um zen, alienado, não, mas o coração é pacificado. Porque o coração não está sobrecarregado. O coração está cheio de uma coisa só: amor a Deus e adoração a Deus. Se o coração está cheio de amor a Deus e adoração a Deus, não tem espaço para outras coisas. As outras coisas não sobrecarregam o coração. Então, criaste-nos para ti. Gente, nós somos criaturas, nós não somos deuses. Nós somos criaturas, nós somos limitados. Nós somos limitados, nós somos criaturas, nós fomos criados. Criados com uma intenção, com um propósito. Para o mundo de hoje, né? Isso parece uma loucura, uma castração, parece que estamos decepando a liberdade humana, decepando a criatividade humana, mas nós somos criaturas. Nós não somos deuses. E muitas vezes nós nos tratamos e tratamos também os nossos filhos nas suas liberdades como se fossem autônomos, independentes. E nós não somos. Então, o propósito para o qual o ser humano foi criado. Seres humanos são feitos pelo e para o Criador. Nós fomos criados por Deus e para Deus. Mas esse Deus é muito egoísta. Mas eu não vejo bondade nesse Deus.
Como é que há bondade num Deus que exige isso da gente? Olha, problema seu. Aceite se quiser ou não. Nós somos criaturas criados por Deus e para Deus. E quando nós entendemos isso e vivemos isso, nós descobrimos o verdadeiro sentido da existência. Olha só, nós descobrimos o verdadeiro sentido da existência porque nós fomos criados por Deus e para Deus. E quando nós vivemos por Deus e para Deus, a nossa vida ganha sentido. O fardo cai, o fardo desaparece. É isso. Sim. Sim. Eu acho que nós temos que louvar muito a Deus, porque Deus nos trouxe a existência. Quantas vidas que não vieram à existência, né? O fato de nós estarmos aqui, existindo hoje, e ainda resgatado pelo Senhor Jesus, gente, a gente não precisa de mais nada, mais nada. Outra coisa que eu quero comentar aqui é onde a palavra fala assim, que onde tiver teu tesouro, está o teu coração. Outrora, o meu tesouro era minhas filhas. Eram minhas filhas, tudo. E eu cheguei à conclusão que minhas filhas estavam acima de Deus. E Deus me tratou, me tratou. E eu pedi perdão ao Senhor, porque eu estava pecando contra o Senhor. Porque nada pode ser acima do Senhor. E nós, os pais, muitas vezes incorremos nesse erro. De quê? De fazer nossos filhos são os melhores, nossos filhos têm que ser o melhor, nossos filhos têm que ter o melhor. Não, o melhor tem que ser o Senhor, porque aí o Senhor nos acrescenta todas as coisas. Né? O Senhor tem que ter prioridade em nossos corações, acima dos nossos filhos, acima da nossa família, porque aí tudo na nossa vida vai bem, porque Deus é que toma conta de tudo, Deus é que direciona todas as coisas. Amém. E isso de uma forma bem afetiva, né? Numa forma de afeto. Em relação aos filhos, é afeto puro. Agora, em relação a Deus, muitas vezes é puramente informativo, intelectual. Nós até fazemos uma escala de prioridades, né? Intelectualmente, a gente sabe a escala de prioridades. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, e parará, parará. Ordenamos intelectualmente, temos essa capacidade de fazer essa ordem, né? Mas eu quero saber, no coração. Se isso acontece de fato no coração. Porque nós podemos pensar que amamos e não amamos, né? Mas isso que a Aura falou para mim é extraordinário. Se eu não viesse à existência, não ia alterar nada no universo. Tem gente que acha que ele é o centro do universo. E que se as coisas não forem do jeito que ele quer e do jeito que ele pensa, não tem nada bom. Gente, pelo amor de Deus, que Deus nos cure desse narcisismo. Nenhum de nós somos o centro da vida e nem do universo, e muito menos da nossa existência. Mas nós somos tão autocentrados nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos afetos, que tem que ser, né? E isso é espiritual, isso não é, sabe, não é palpável. Às vezes a pessoa, ela nem percebe isso, mas ela é extremamente autocentrada. Se a coisa deu errado, ela volta para ela mesma. O que foi que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo? Por que está saindo dessa forma, dessa maneira? Para! Você não é o centro do universo. O universo não gira a partir de você, do que está acontecendo com você. Tem muita mais coisa, gente, que Deus está fazendo acontecer ao nosso redor. Pai do céu, liberta, gente, nos liberta. Nos liberta, isso é opressão.
aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprender de Jesus, viver com Jesus, mudar o estilo de vida, viver como Jesus viveu, é ter a agenda do Pai em primeira mão, em primeiro lugar. Mestre, come. Não, a comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai que me enviou. Fazer a vontade do Pai que me enviou. A vontade do Pai, vontade de Deus, desejo de Deus, não é? Então, são essas coisas do coração. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. E Lutero dizia que o coração é uma fábrica de ídolos. O coração é uma fábrica de ídolos. A Áurea estava dizendo, minhas filhas. Outros não dizem, mas é o dinheiro. Outros não dizem, mas é a amizade. E por aí vai. Não é? Qual é a fonte dos nossos afetos? Eu já citei aqui, me lembro, pastor Russell Shedd, um videozinho que circulou o Brasil quando ele descobriu que estava com câncer, internado, já em meio a muitas dores. E ele disse, eu estou aprendendo a me desmamar do mundo. Estou me desmamando desse mundo. Onde está o nosso tesouro? O que enche os nossos corações? É disso que Jesus está falando. Eu vou repetir algumas coisas. O discipulado diz mais respeito aos desejos do coração, aos anseios da alma, do que propriamente a conhecer. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios aos dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas. Esse é um coração cheio de Deus e da graça de Deus. Já falei em outra ocasião que a importância deste mundo não está nele mesmo, mas sim naquilo para o que nos conduz. Este mundo não é o fim de nossas vidas, nem o fim de nossas existências. É somente uma estação no caminho. Portanto, ninguém deve entregar o seu coração a este mundo e às coisas que lhe pertencem. Como diz o apóstolo Paulo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Sim. Fazemos e o modo como Cristo ele ensina é a questão do seguinte: eu tenho o livre-arbítrio de escolher, né, da minha feição, da minha escolha, mas eu sou preso às consequências dela. Então, a gente falou que a forma da mimesis de Jesus, né, nessa questão do intelecto e da vida prática. Quer alguém mais intelectual que o apóstolo Paulo? Não tem. Agora, se você ler a carta do apóstolo João, você vai perceber aquilo que Cristo ensinou com mais aprofundamento. Meus filhinhos, olha, vos escrevo assim, vos escrevo assado, é dessa forma, é como funciona. Agora, o tratamento do apóstolo João é muito diferente do apóstolo Paulo, mas a intelectualidade do apóstolo Paulo atraía muito mais pessoas, porém o coração do apóstolo João era totalmente diferente. Por quê? Porque ele olhava no seu olho e dizia como era. Tanto é que Policarpo era o seu discípulo.
E falava bem do seu mestre João. Então, por quê? Porque ele deitava no peito de Jesus, porque ele tinha intimidade com Jesus, foi no mundo da transfiguração e tudo mais. Então, assim, é bom a gente escolher o coração, mas viver, né? Não é ter aquela... Tenho luz na mente. Sim. Perfeito. Se o fogo não tiver no coração, é inútil. Tenho fogo no coração, mas sou inculto, a pessoa não me ouve. Então, assim, eu tenho que ter equilíbrio nas coisas e falar assim, não, o evangelho de fato ele é prático, porém, há pessoas que atraem, não é, com intelectualidade, com vida prática, e arrebanham pessoas. Tanto é que o David Yonshu, na Coreia do Sul, tem uma igreja mais de tantos mil membros. Por quê? Porque a prática dela é de relacionamento com os irmãos e tem mestres, né? Tanto lá em Efésios fala, ó, no meio de vós deveis ter mestres, pastores e doutores. Por quê? Para a vossa própria edificação. Então, essa a diferença, assim, às vezes você, por exemplo, não gosta do apóstolo Paulo, mas se identifica com o apóstolo João, vê o apóstolo João como alguém, por exemplo, mais amigo, mas precisa de uma correção intelectual, chega e busca o apóstolo Paulo. Então, essas duas coisas, eu acho que a gente tem que ter essa perspectiva de equilíbrio. Se pegar os extremistas, tudo vai dar errado. Eu acho dessa forma. Agora, o coração realmente que o Senhor Jesus falou ali, ó, é o cerne da questão. Você escolhe o quê? O cristianismo ou a conveniência? Você escolhe o quê? Afeiçoar as coisas materiais do mundo ou as espirituais que você não vê? Então, todos os dois falam da mesma verdade, porém de forma completamente diferente. Nós só não podemos confundir entendimento e compreensão com academicismo. Apóstolo Paulo tinha um conhecimento intelectual e espiritual. João tinha um conhecimento também intelectual e espiritual. A distinção que nós precisamos fazer é sobre o acúmulo de informações. O mundo acadêmico, o mundo no qual nós vivemos, nós achamos que o acúmulo de informações é que é o mais importante, né? E, na verdade, tanto um quanto o outro, tanto Paulo quanto João, eles tinham conhecimento e tinham também coração. Eles tinham conhecimento, tinham amor, tinham a parte intelectual e a parte do coração, né? O que João fala, as coisas que João revela no seu evangelho e nas suas cartas, é de um conhecimento extraordinário. Pode não ser academicismo, mas é de um conhecimento extraordinário. O que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas é de um conhecimento extraordinário, né? Então, o que nós estamos falando são os perigos do modo moderno de pensar. Achar que informação e de que pensar, reter informações produz vida. E o que produz vida é conhecimento, conhecimento de Deus, mas um coração rendido ao Senhor. Aproveitar aqui a pergunta do Maso, pastor, que eu acho que tem a ver com o que você está falando. Com base na palavra do salmista, minha alma tem sede de ti, Senhor. Nós amamos Deus por decisão pessoal, intencional ou por decisão mental e intelectual? O ser humano é um ser holístico, né? E hoje, mais do que nunca, graças a Deus, nós chegamos no tempo que nós entendemos que o ser humano é um ser integral. E que no modernismo, sim, você fazia essa divisão entre existência e pensamento, entre razão e ser. Hoje, nós caminhamos para essa integralidade do ser. Então, amar a Deus, Jesus, qual que é o principal mandamento? De que forma? Amarás, não é, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. Coração,
alma, força e entendimento. Holisticamente, pegou o ser completo, né? Então, amar a Deus é amá-lo com todo esse ser, que aí eu não posso excluir, né? Nem a mente, nem o coração, mas é o ser integral, esse ser pleno, esse ser holístico, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento, né? O que você mais deseja intensamente? Se a gente pudesse escavar e lá no mais profundo da sua alma, qual que é o seu desejo mais intenso? O que você deseja mais intensamente? Que relação que existe desse tesouro com o coração? Por que nós somos tão atraídos para nós mesmos e para esse mundo? O que significa buscar as coisas lá do alto? É disso que Jesus está falando. O que você deseja mais intensamente? Né? Foi o Salmo 42, mais que você citou? Eu acho que o 42, a minha alma tem sede de Deus. Qual foi o Salmo, você se lembra? Salmo 42. Como suspira a corças pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Né? Sentir fome de Deus, sentir sede de Deus. Mas eu quero encerrar com essa pergunta, né? O que você mais deseja intensamente? Repito, se pudéssemos ir lá no âmago do seu ser, no mais profundo do seu ser, qual que é o seu desejo mais intenso? O que você quer mais intensamente? Aí vai estar o teu tesouro e aí está o seu coração. Sim, claro. Uhum. Nada. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aprender a amar, até na pergunta do Másio, no que a Aura está colocando, amar é um aprendizado. Nós aprendemos a amar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É relacional, é intencional, e a gente precisa medir esse crescimento olhando para nós mesmos, né? No exemplo que a Áurea deu, é interessante, eu tenho certeza que ela aprendeu algumas coisas do amor quando teve as filhas, né? Tinha alguns aspectos que estavam ali latentes, mas que não tinham aflorado ainda. Então, quando à medida que nós vamos vivendo, fazendo a leitura da vida, a partir dos olhos de Deus, da maneira de Deus, nós vamos aprendendo alguns sentimentos, né? E o amor, eu quero colocar assim, ele é um aprendizado carregado de intencionalidade. Por isso que Jesus mandou amar, né? Mas vamos fechar com essa aqui? O que você mais deseja intensamente? O que mais ocupa os seus afetos e afeições hoje? Aqui teria uma série, né? Eu poderia especular numa série de desejos, né? O que eu mais quero é a minha família em ordem. O que eu mais quero é ver meus filhos bem encaminhados. O que eu mais desejo do mais fundo do meu coração é pagar minhas contas. Se eu pagar minhas contas hoje, sair do especial, sair do cartão de crédito e vir para o azul, aleluia, já está bom demais, né? Não são maus desejos, gente. Não são maus desejos. Mas o principal desejo, o principal afeto, a principal afeição, ela precisa ser reservada para o Senhor.
quem é o Senhor das nossas afeições e dos nossos afetos. Nós, de fato, amamos Deus? De fato, nós amamos o Senhor? Jesus, na parábola da pérola, né, ele diz que o homem encontrou a pérola. Vendeu tudo que tinha, ou seja, todos os objetos da sua afeição, ele se desfez para transformar aquela pérola na sua grande afeição. Então, eu repito, se nós desejarmos Deus intensamente, se o Senhor for o grande amor da nossa vida, como era de Jesus, se nós aprendermos isso com Jesus, você tirou uma Scania das costas, ficou livre de muitos fardos e vai viver com o coração pacificado. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. De todas as coisas, Deus, que nós temos que cuidar e cuidar bem do nosso coração. E nessa manhã, Senhor, é uma manhã de vasculhar os escaninhos do nosso coração. Quais são as grandes afeições, quais são os grandes afetos do nosso coração? Qual é o grande amor do nosso coração? Aprendei de mim, porque o grande amor de Jesus era o amor ao Pai, à vontade do Pai, aos desejos do Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, somos tão pequenos, tão limitados nos nossos afetos, nas nossas afeições. Somos tão autocentrados. Tudo tem que ser do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Lemos o mundo não a partir do Senhor, mas a partir de nós mesmos. Seja das nossas alegrias, seja do nosso sucesso, seja do nosso fracasso, das nossas derrotas, tudo é a partir de nós. Liberta-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E nos ajude, Senhor, a não sermos apenas pregadores, mas sermos vivenciadores em amor, em afeto, em afeição. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão das nossas vidas, que o discipulado, que ser discípulo de Jesus seja algo muito real na nossa vida. E que nesse processo do discipulado, ao abrir a nossa vida e os nossos corações, que as pessoas possam ver Jesus, o amor a Jesus, o amor ao Pai. Que elas possam ver que o nosso coração está firmado e arraigado no Senhor. É a nossa oração com muita gratidão nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém?